Olá, queridos, privilégio estarmos juntos, reunidos, cada um com suas famílias, mas ao mesmo tempo no mesmo espírito, porque somos parte da mesma igreja, o corpo de Cristo. Estamos aqui para relembrar do sacrifício dele por nós naquela cruz, a sua morte e como nos alcançou com um amor tão precioso. Então vamos cantar, Léo? Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos lá. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos. É muito bom participar desse tempo com vocês também. E nós louvamos a Deus pela possibilidade da gente se encontrar e poder celebrar momentos como esse, de expressar nossa gratidão, nosso reconhecimento a Deus pelo seu cuidado, por tudo aquilo que Ele tem proporcionado para nós. E esse momento ele é especial porque nós teremos a oportunidade de lembrar dos últimos momentos da vida de Cristo e podermos celebrar e partilharmos dessa ceia juntos. E naqueles últimos dias de Jesus entre nós, Jerusalém estava sendo preparada para uma grande festa, que era a celebração da Páscoa. E naqueles últimos dias, Jesus convoca os seus discípulos e
pede para que eles preparem um ambiente para eles celebrarem juntos aquele momento, para eles comerem, partirem o pão juntos e celebrarem aquele momento. Jesus já estava ali prevendo que já estava sendo chegada a sua hora. E eu quero olhar com vocês para um texto que realmente traz essa lembrança, nos traz à memória esses últimos momentos de Jesus com seus discípulos. E ao olhar para esse texto, eu quero destacar 4 episódios ou 4 marcas que fizeram parte deste momento de Jesus com seus discípulos. E o primeiro momento, observe lá Mateus capítulo 26, esse é o texto que nós vamos olhar nessa manhã. Mateus capítulo 26, versículo 18. O mestre diz: "O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa." Ao olhar para esse versículo, eu vejo aqui o primeiro momento, que é um momento de comunhão. É a marca da comunhão presente naqueles últimos dias de Jesus. Ele queria e ele desejava estar com seus discípulos, desfrutar de um momento com eles, de comunhão com eles, de convívio com eles, e seguramente ensinar-lhes e comunicar-lhes ali o que seriam quase que suas últimas palavras, os seus últimos ensinamentos para eles. E aí eu gostaria realmente que nós tivéssemos em mente essa proposta de Jesus de um tempo de comunhão, quando nós olhamos para a ceia, para a celebração da ceia. Nós temos motivos para celebrar essa comunhão que nós temos em Cristo. É a oportunidade de celebrarmos a comunhão que nós temos uns com os outros. Cada um no seu espaço hoje, cada um na sua casa ainda, mas podendo desfrutar de comunhão. Comunhão em família, comunhão como parte do corpo de Cristo espalhado por Campinas afora, pelas cidades na região de Campinas, e poderíamos falar mundo afora. É uma comunhão que nos foi proporcionada por Deus, através de Cristo, o Cristo que haveria de morrer naquele momento. Comunhão é uma marca desse momento de ceia, de nos encontrarmos, de convivermos, de partilharmos a nossa fé, de partilharmos a comunhão com Deus, de partilharmos essa reconciliação que nos foi dada através de Cristo. Mas além desse tempo, dessa marca de comunhão, aquele encontro com Jesus, ele foi marcado também por confrontação. Observe o versículo 21. E enquanto estavam comendo, ele disse: "Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá." Talvez palavras difíceis de serem ouvidas naquele momento em que estava sendo celebrada uma comunhão, em que estava sendo um momento de confraternizar também, de estarem juntos e partirem aquele pão. E de repente Jesus dá uma pausa e diz: "Escute, certamente um de vocês me trairá." É um momento de sermos confrontados. Eu olho para esse momento de ceia também, para um momento para sermos confrontados com os nossos pecados, com as nossas falhas. Versículo 23, versículo 24, essa confrontação ainda continua. Afirmou Jesus: "Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem." Mesmo sendo um momento de comunhão, fazia parte deste momento ali, o tempo de confrontação, de poder olhar e analisar onde eu tenho falhado. E Jesus seguramente estava apontando ali que algo haveria de acontecer, uma traição haveria de acontecer. E nós temos a oportunidade neste momento também olhar para nós mesmos e sermos confrontados, reconhecermos as nossas falhas. Onde nós temos errado? O que precisa ser acertado? Em que falhamos com o nosso Senhor? Marca o momento de confrontação. Nós somos confrontados com os nossos pecados, pelo nosso Deus, pelo Santo Espírito de Deus que age em nossas vidas, nos mostrando onde temos falhado. Mas há um outro momento, ou uma outra marca que fez parte daquele encontro, que é o momento de contrição. Muitas vezes nós temos a confrontação acontecendo, nós reconhecemos os nossos pecados, nós percebemos os nossos pecados, mas por vezes agimos com indiferença. Mas observe aqui, versículo 22. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após o outro: "Com certeza não sou eu, Senhor."
Muitas vezes, quando somos confrontados, atitudes semelhantes a essa são de imediato. O que eu fiz? Senhor, eu não falhei. Senhor, eu não tenho errado. Senhor, nós não vamos te trair. Muitas vezes nós temos a confrontação diante de nós, mas os nossos corações não são quebrantados. No caso ali não eram todos os discípulos que estavam sendo confrontados com aquilo que iria de fato acontecer. Mas observe a atitude de Judas. Versículo 25. E então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou: sim, é você. Ou seja, quando somos confrontados com nossos pecados, nem sempre a contrição faz parte. Por vezes há simplesmente culpa, por vezes há simplesmente negação. Mas ao celebrarmos a ceia, ao comermos do pão, ao bebermos do vinho, é momento de sermos confrontados, mas é momento para que haja contrição, para que haja arrependimento. Paulo, quando falava sobre a ceia, ele mesmo exortou aqueles irmãos de Coríntios: escute, examine-se a si mesmo antes de participar. Nós também somos convidados a nos examinarmos. Uma vez confrontados, permitir que Deus haja, que Deus trabalhe, que Deus quebrante, que Deus purifique. Mas o quarto e último marca desse encontro, desse momento, que eu vejo aqui, é a marca da celebração. Versículo 18, volta lá: vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. O convite de Jesus, a proposta de Jesus é que de fato houvesse uma celebração marcada por comunhão, a confrontação faria parte, a contrição seria necessária, mas Jesus fala, é o momento para celebrar. É o momento para celebrar a Páscoa, lembrar da libertação do povo daquela escravidão. Era o momento para celebrar os feitos do Senhor. Conosco não é diferente. Esse é o momento para celebrarmos também a nossa libertação, que o Senhor nos deu gratuitamente através de Cristo Jesus, sendo crucificado naquela cruz por mim e por você. Havia motivo para celebrar. Era a celebração da morte que haveria de acontecer. Jesus disse, olha, a minha hora está chegando. É uma celebração da vida que veio como resultado daquela morte. Jesus não ficou ali, naquele sepulcro, mas ele ressuscitou, para que todos nós pudéssemos celebrar, para que todos nós pudéssemos um dia nos encontrarmos com ele e vivermos a eternidade ao seu lado. Considerando isso, eu quero te convidar a realmente olhar para esse momento com gratidão a Deus, desfrutar da comunhão que nós temos nele. Mas além de desfrutar dessa comunhão, que seja um momento realmente para que nós sejamos confrontados com as nossas falhas. Mas além disso, que possamos reconhecer diante dele aquilo que precisa ser acertado. Como Davi nos falou lá no Salmo 139, Senhor, sonda-me. Ele estava clamando para que Deus olhasse para o seu coração, para que Deus verificasse aquilo que há de impuro, ou se houvesse algum caminho errado, para que o Senhor consertasse. Além da confrontação, é necessário haver contrição, para que nós possamos realmente nos achegar diante dele. Então gaste esses momentos aqui agora, colocando o seu coração, derramando diante do Senhor, se preparando para esse momento de comermos do pão e bebermos do vinho. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite.
ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, que isso que acabamos de cantar realmente seja a nossa oração. Sonda-nos, ó Deus, quebranta-nos, transforma-nos. Vê se há em nós algum caminho mau, nos guia pelo teu caminho eterno, nos guia para ti. Dá-nos um coração arrependido, contrito e humilhado diante de ti, diante de quem tu és, diante de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz em nosso lugar, que está acima de todo nome, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Dá-nos arrependimento genuíno. Ajuda-nos, Pai. Em teu nome que eu oro. Amém. Amém. Neste momento eu gostaria que você entregasse os elementos para nós participarmos deste momento, para celebrarmos, distribuindo o pão, para lembrarmos do corpo de Cristo, que sofreu no madeiro em nosso lugar, que levou sobre si os nossos pecados, suportou as nossas dores, que levou sobre si as nossas culpas. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Eu quero orar com vocês, louvando a Deus pelo seu tão grande amor, pela sua graça que nos alcançou. Vamos orar.
Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor graciosamente assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso lugar. O Senhor se fez maldito em nosso lugar, Pai, sendo cravado naquela cruz, sofrendo as injúrias em nosso lugar, aplacando a ira do Pai. Ó Deus, nós te louvamos muito por isso. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja honrado acima de todas as coisas. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos, ó Deus. Amém. Vamos comer do pão juntos? Mas naquele momento também, o texto nos diz que em seguida Jesus tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Da mesma maneira, nós vamos tomar deste cálice e nos lembrarmos que um sangue precioso foi derramado por nós. Um sangue sem mácula, sem mancha. O sangue do Cordeiro de Deus, que ninguém jamais poderia oferecer no lugar dele. Ele era o único e é o nosso Deus eterno, imortal, soberano, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tomar desse cálice nos lembrando e celebrando o sangue precioso do Senhor que foi derramado em nosso lugar. Senhor, mais uma vez te louvamos, ó Pai. Porque sangue, ó Deus, foi derramado em nosso favor. O sangue do teu Filho, Cordeiro de Deus, Pai, um sangue puro, o único que poderia pagar por todos os nossos pecados. Nós somos gratos por isso e te louvamos, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, amém. Uma vez que essas marcas ou que esses momentos fazem parte da celebração da ceia, de comunhão, de confrontação, de contrição e de celebração, os momentos finais ali daquele trecho, no versículo 30, 29 e 30, nós encontramos o seguinte: eu lhes digo que de agora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. A expectativa que nós podemos ter agora de que um momento nós estaremos na presença do nosso Deus, desfrutando da comunhão eterna com Ele, de uma celebração eterna com Ele. E o versículo 30 diz: depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Da mesma maneira como eles terminaram aquele encontro, aquela celebração da ceia, cantando, nós também vamos terminar esse momento cantando, louvando o nosso Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo, livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado, livre serei. Glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem
graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.